E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o Roger. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha coleção de jogos originais de PlayStation 2, tá? Então aqui, qual é o intuito desse vídeo? É só mostrar um pouquinho da coleção mesmo, algumas coisas que eu tenho, que eu fui adquirindo no decorrer do tempo. Meu primeiro PlayStation 2 eu comprei lá em 2003, então ele tá comigo até hoje, é um modelo FAT. E eu esmirilhei com o leitor dele, tá? Então eu jogava dia e noite, jogava praticamente o dia todo quando eu estava de folga. Nessa época eu já trabalhava, então eu fui aí jogando enquanto dava. Às vezes eu virava a noite jogando e o leitor ainda continua 100%, beleza? Então eu vou começar aqui, ó, pelo primeiro jogo original que eu adquiri, que foi esse jogo aqui, ó. Foi o X-Men Wolverine's Revenge. Esse jogo, na época, eu paguei uns R$ 20 nele. Porque na época praticamente ninguém tinha jogo original, porque era muito caro. E quem tinha usado, o que acabava fazendo? Acabava vendendo ou trocando para poder desbloquear o aparelho e rodar os jogos piratas. Então eu acabei pagando bem baratinho nele. Ele tá completo, tá? Então tá aqui, ó. Capinha, bonitinha, ó. Manual, CD, caixa original. Então, esse foi o primeiro jogo de PlayStation 2 original que eu adquiri, tá? Vou colocar aqui de lado. Depois, eu fui atrás dos jogos que eu mais tinha interesse na época, que foi a série Legacy of Kain, ou Legado de Caim, que aí teve 3 jogos para PlayStation 2. Então, teve o primeiro aqui, que é o Blood Omen, que é a continuação do clássico de Play 1. O de Play 1 ele era um RPG. E esse aqui ele virou um hack and slash, com pitadas de RPG, porque a gente vai upando as habilidades e vai adquirindo mais poderes. Então ele também está aqui, ó, completo, né? Eu não compro o jogo se não tiver completo. Ele tem que estar com o manual, tudo bonitinho. Porque senão, para mim, perde o intuito da minha coleção. Se eu quero ter uma coleção de jogos originais, eu quero que eles estejam completos. Pelo menos os de PlayStation 1, PlayStation 2, 3, 4, 5. Esses jogos de CD que é mais fácil a gente adquirir eles completos, tá? Diferente dos jogos de cartuchos, retro games, que aí já é bem mais complicado a gente ter uma versão completa deles. Depois de Blood Omen, veio esse cara aqui, que foi o que praticamente me fez comprar o PlayStation 2, que foi o Soul River, que ele também faz parte da franquia Legacy of Kain. Então, o Soul River, eu zerei o primeiro de PlayStation 1 e eu queria jogar o segundo, né, que era a continuação dele. Só que o que acontecia? O que eu tinha na época? Eu tinha um computadorzinho, era um computador 486DX, que eu acabei herdando do meu tio, né, porque na época ele tinha esse PC, aí ele resolveu comprar um Pentium 4 e ele acabou me dando o PC antigo dele. Então, para jogar ele, eu acabei comprando uma versão pirata para PC. Só que o PC ele era muito lento, ele era muito ruim. Não, para a época ele ainda era um PC mais ou menos. Mas para jogo ele já não servia. Por quê? Além de ser um 486DX, que foi adquirido lá em 1994, ele tinha um processador Cyrix 486DX, ele tinha 16 megabytes de memória RAM, um HD de 611 megabytes. Dessa memória de 16 megabytes, 8 megabytes era para vídeo. Então me sobrava só 8 megabytes como memória RAM. E eu joguei muita coisa nele. Mas esse jogo aqui, o Soul River, o que
a cutscene, o vídeo inicial tinha 7 minutos no console. No PC que eu tinha, ele demorava meia hora para passar a cutscene porque ele ficava travando, ele ficava engasgando, porque ele não tinha memória suficiente e não tinha uma placa de vídeo para poder jogar. Então esse aqui ele também está completo, ó. CDzinho, manual. E esses jogos eu fui adquirindo com preço bem em conta, tá? Não paguei caro nesses jogos não. O máximo que eu pagava era 60, 70 reais na época. Hoje em dia a gente sabe que os preços estão aumentando e a gente já não tem mais essa facilidade de comprar os originais porque virou literalmente artigo de colecionador e o pessoal está colocando um preço muito elevado neles. Aí o último da série Legacy of Kain é o Defiance, que é quando tem o embate final entre o Caim e o Raziel. E no final das contas acaba surgindo a verdade sobre os dois, tá? Eu não vou contar a história para não dar spoiler, mas é muito interessante. Quem tiver oportunidade, joga, porque ele é muito legal. Mas joga todos, tá? Para poder entender todo o contexto histórico dele durante a evolução dos jogos, para poder entender como que ele vai funcionar. Então esse aqui ele também está completo, ó. Então aqui eu fechei a série de Legacy of Kain de PlayStation 2. Detalhes importantes em relação a isso, gente. Aqui eu tô falando só do PlayStation 2, tá? Eu quero adquirir o remaster que saiu, remake, né? Remake Master que saiu para PlayStation 5, que é o Legacy of Kain Soul River 1 e Soul River 2. Só que no momento eu não tô podendo porque a grana tá curta. Continuando aí com as franquias, a franquia que eu acho que é a mais desejada de todas, que todo mundo gosta, que é aqui o God of War. Cleitinho, o deus da guerra, ou o bom de guerra, como o pessoal costuma dizer, né? E de God of War ele virou Good of War. Então, de deus da guerra ele virou o bom da guerra. Também, ó, completinho, paguei baratinho nesse. Nesse aqui eu paguei 30 reais, que teve uma febre de vender jogos na Americanas. Aí todo mundo tinha God of War. Aí eu acabei adquirindo esse aqui bem baratinho. E God of War 2. Esse aqui ele tem um CD adicional. Que ele tem aqui algumas features diferentes, né? Então esse aqui é o CD do jogo. E esse aqui, opa, esse aqui é das features, dos adicionais. E aqui o manualzinho também. Esse aqui eu paguei acho que 40 ou 50 reais. Então vocês estão percebendo, gente, que esses jogos que eu adquiri eles bem em conta, tá? E por quê? Porque, como eu disse na época, ninguém queria um jogo original, porque era muito caro. Quem comprava jogo original era Playboy. E aquela pessoa que não tinha muito poder aquisitivo, que comprava o jogo original, depois acabava vendendo para poder desbloquear o aparelho e jogar os piratinhos. Outra franquia que eu gosto muito, que eu fui adquirindo no decorrer do tempo, que eu consegui fechar ela esse ano, que é a franquia Onimusha. Jogo de samurais, Japão feudal. Então essa onda de jogo de samurai não é uma coisa nova, tá, gente? Isso aqui é uma coisa que sempre existiu. Porque o samurai sempre teve aquela mitologia de ser guerreiros honrados e tudo mais, então foi se criando essa mitologia.
E os jogos de samurai e ninjas foram ganhando muito espaço lá no final da década de 80, começo da década de 90. Então o Onimusha é o primeiro, né? Ele só tem o nome Onimusha. Aí depois foi feito uma versão para PlayStation 4 que ganhou o nome Onimusha Warlords. É o mesmo jogo, não tem nada de diferente. Também quero adquirir porque vai fazer parte da minha coleção. Aqui completinho. Ah, esse aqui eu não fechei a coleção não. Aqui ainda me falta um, que é um jogo de luta do Onimusha. Que eu preciso adquirir ele, mas por enquanto eu não encontrei. Eu encontrei só a versão japonesa, mas eu não quero a versão japonesa, porque essa franquia eu tenho ele todo americano, então a versão japonesa de um jogo sairia de fora da métrica da minha coleção. Depois dele tem o Onimusha 2. Esse aqui ele conta a história do samurai Jubei Yagyu, um dos samurais lendários do Japão, né? Que poderia ter sido usado lá no Assassin's Creed Shadows, mas um samurai japonês lendário não ia agradar a panelinha, a militância, né? Então a Ubisoft fez cagada, colocou umas pessoas totalmente irrelevante para a história do Japão, ao invés de colocar um samurai lendário de verdade. Aí o próximo é esse aqui, ó, é o Onimusha 3. Esse Onimusha 3 é o mais conhecido e o mais adorado por quem gosta de jogo de samurai, tá? Então esse jogo aqui, ele mistura a história do primeiro personagem do Onimusha 1 e o ator Jean Reno. Então é uma mistura de Japão feudal com os tempos atuais. Esse jogo é muito bacana. Então ele tem essa viagem no tempo que acaba facilitando aí a jogatina, porque com o Jean Reno você consegue utilizar armas, né? Armas de fogo. Então esse jogo aqui é o mais conhecido, o que mais agrada os players aí de PlayStation 2 que gostam de jogo de samurai. E por último, que esse aqui foi o último que eu consegui encontrar, que esse aqui, ó, gente, isso aqui é uma novela pra achar. Isso aqui quase ninguém tem. Quem tem cobra muito caro quando vende. Então, esse aqui, ele é o jogo mais caro da minha coleção de Play 2, tá? Esse foi o que eu paguei mais caro. Nem convém dizer quanto que eu paguei, porque é obsceno o valor. Mas chega aí na um pouquinho mais de R$ 500. E esse aqui, ele conta de um samurai loiro. Sim, gente, é um samurai loiro. E ele também tem 2 CDs, ó. Só que esse aqui são os 2 CDs do jogo, tá? Esse aqui foi difícil de encontrar, gente. Esse aqui quando eu peguei o Onimusha 3, eu já comecei a ir atrás desse aqui, eu levei uns 12 anos para encontrar. Então esse aqui é o mais caro da minha coleção. Continuando aqui com as franquias, eu tenho aqui a franquia Castlevania para PlayStation 2. Então, o primeiro Castlevania para Play 2, que, como eu posso dizer, com praticamente um reboot que foi feito na série, esse acabou virando o prólogo da série toda.
da franquia toda. Então esse aqui conta a história de Liam Belmont, que seria aí o primeiro da linhagem dos Belmonts a ser um caçador de vampiros. E o primeiro a utilizar o chicote Vampire Slayer. Ou Vampire Killer, né? Não Vampire Slayer, Vampire Killer. Como eu sempre fui atrás da maioria dos jogos de hack and slash e RPG, esse aqui pra mim foi um achado, porque ele é um jogo bom, não é um jogo, nossa, meu Deus, que jogo sensacional. Mas ele é um jogo muito bom para quem gosta de hack and slash. No mapa dele a gente se perde muitas vezes porque é um mapa meio confuso, mas o jogo é muito legal. E a continuação dele, que é Castlevania Curse of Darkness. Esse aqui vocês já devem terem visto o personagem principal na série Castlevania que são na Netflix. Que é o Isaac. Então, esse Castlevania aqui é a continuação do primeiro. Só que ele se passa depois, né? Nesse caso aqui você é um mestre de forja. Você cria demônios para te ajudar. É como se fosse um summon. Summon geralmente é um personagem de RPG que você summona para te ajudar durante as batalhas. Então aqui você acaba summonando os demônios, tá? Depois a gente tem uma outra franquia nesse aqui. O primeiro que eu joguei lá em 94 no PC, naquele PCzinho antigo que eu falei para vocês, que é o Prince of Persia, ou Persia. Enfim, Prince of Persia no Brasil. Então, esse jogo aqui é o Sands of Time. O príncipe, ele não tem nome, ele é só chamado de príncipe. E aqui ele fala das areias do tempo. Então você consegue uma adaga. Nessa adaga ele tem um compartimento para você colocar as areias do tempo e poder voltar alguns segundos quando você morre ou faz alguma ação que não deu muito certo. Aí você pode voltar um pouco no tempo, ou você pode deixar o tempo em câmera lenta para derrotar os inimigos. Então, esse Prince of Persia aqui, The Sands of Time, foi o primeiro para PlayStation 2, tá? O Prince of Persia, ele é uma franquia que ele saiu em vários consoles, tá? Ele saiu para PC, ele saiu para Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, Master System, Sega Saturn, Dreamcast. Então a maioria dos consoles tem um Prince of Persia. Esse aqui é o do PlayStation 2, é o primeiro da franquia. Depois, a continuação dele é aqui, Warrior Within. A gente chamava de Warrior Within. Também aqui, ó, completinho. Então, ó, todos os meus jogos eles estão completos, tá, gente? Não é o chamado CIB, que vem com todos os folhetinhos de garantia e tudo mais. Aqueles cartão resposta. Mas ele tem o jogo, a capa e o manual, tá? Original. Então, isso para mim acaba sendo uma vitória, né? Porque quando a gente não nasce em berço de ouro, que tem fortuna para gastar, quando a gente consegue uma coisa original de games, a gente fica muito feliz. E o último da franquia para PlayStation 2 é o The Two Thrones, os dois tronos. Então aqui o príncipe ele acaba pegando um lado meio obscuro no jogo para poder derrotar os inimigos. Então ele chama os dois tronos porque ele tem o trono padrão dele, né? Que ele é um príncipe da Pérsia. E ele tem o trono negro quando ele se transforma. Porque de tanto ele usar as areias do tempo, ele acaba sendo corrompido.
Continuando com as franquias, agora uma franquia de RPGs, tá? Então essa franquia de RPGs, que eu gosto muito, eu comecei com ela. Antes eu não jogava RPG, tá, gente? Eu jogava só jogos de ação, tiro em primeira pessoa, corrida. Eu nunca fui muito fã, mas os RPGs eu comecei lá no PlayStation 1 com o 7º jogo dessa franquia de games, tá? Que é o Final Fantasy. Então aqui eu tenho o Final Fantasy X, a versão padrão, tá? Que tem a versão internacional, que ela é em japonês, tem alguns conteúdos adicionais. Mas para mim, japonês RPG é uma coisa que não dá muito certo, porque a gente não consegue entender porra nenhuma do que tá falando e a gente não consegue acompanhar a história. Então tá aqui, ó, Final Fantasy X. Então aqui ele conta a história do Tidus, ou Tidus. E esse jogo aqui, gente, ele é um... Como que eu posso dizer? Ele foi um separador de águas para mim em matéria de RPGs. É lógico, eu gosto muito mais do Final Fantasy VII porque foi o que me iniciou nessa área de RPGs, tá? Mas esse aqui, em matéria de gameplay e de conteúdo adicional não obrigatório, ele conseguiu se superar. Porque esse aqui ele tem as armas especiais e você tem que fazer um monte de coisa para conseguir. Eu não consegui, eu fechei o jogo, mas eu não consegui pegar essas armas especiais. Ainda preciso jogar de novo para poder pegar. Só que aí eu vou fazer isso lá no PlayStation 3 ou 4. Que aí eu vou atrás da platina e para pegar a platina eu preciso das armas especiais. Continuando na franquia, eu tenho aqui o Final Fantasy X 2 ou Final Fantasy X2, que é uma continuação de Final Fantasy X. Só que nesse caso aqui, gente, a nossa equipe é formada apenas por mulheres. Então são 3 mulheres no jogo que faz parte do nosso grupo e a gente não pega mais nenhum personagem para fazer parte do grupo. Então aqui tem uns caras chatos pra cacete que vai falar que é um jogo totalmente feminista. O cara não passa do imbecil, porque o jogo é muito bom. É lógico, ele foge um pouquinho aí daquele padrão Final Fantasy de qualidade, mas ainda assim ele é um jogo muito bom porque a gente consegue escolher entre classes com as personagens. Então a personagem principal aqui é a Yuna, que ela é uma summoner, né? Só que aí a gente consegue alterar as classes para Swordmaster, Gunslinger. Então a gente consegue fazer essa mescla de personagens. Então eu particularmente eu acho mais interessante quando a gente consegue usar uma personagem para ataque físico, outra para longa distância, como tiro, né, uma Gunslinger, né? E uma para magia. Então eu sempre usei a Yuna como Swordmaster, a Riku como Gunslinger e essa aqui eu não lembro o nome. E eu usava ela como para lançar magias. Continuando aqui, outro que trouxe uma mudança muito boa em relação a gameplay, que é o Final Fantasy XII. Então esse aqui também é a versão padrão. Aí a gente tem a versão Zodiac e a versão internacional. Só que eu não tenho essas, tá? Eu tenho só a versão padrão. Esse aqui também é um jogo muito legal, que ele mudou a métrica de combate. Que ele é um combate de turno, só que
ele é mais livre, então você pode correr pelo cenário para não ser atingido enquanto carrega o seu turno. Então ele mudou um pouquinho a gameplay, mas ele é muito bacana também. E um que foge totalmente da métrica de Final Fantasy, que é aqui o Final Fantasy Dirge of Cerberus. Então ele é um spin-off do Final Fantasy VII, que nesse caso aqui você joga com um dos personagens que você adquire durante o Final Fantasy VII, que é um Vincent Valentine. Então o Vincent ele é meio vampiro, ele é uma experiência, né, que foi feita pela utilizando energia Mako de Final Fantasy VII. E é um jogo de tiro em primeira pessoa. Então, RPG de tiro. Porque você ainda consegue melhorar as armas, você tem as habilidades, mas ele não é de turno. Você vai atirando porque o Vincent usava pistolas e espingardas. De quem eu falo agora? Tá. Um dos queridinhos da maioria das pessoas, principalmente de Play 1, que é aqui a franquia Resident Evil. Então, o primeiro que saiu para PlayStation 2 é aqui o Resident Evil Code Veronica, que ele conta a história de Claire Redfield ainda procurando o seu irmão, o Chris Redfield. Então, esse aqui é a versão Greatest Hits. Ele saiu, acho que umas 2 ou 3 versões, que é o Code Veronica padrão, o Code Veronica X, e um que vinha com o Code Veronica Survivor. É Survivor? É um jogo de em primeira pessoa, no estilo, como que eu posso dizer? Enfim, é um jogo de tiro em primeira pessoa, tem alguns elementos de terror, mas ele não saiu uma versão americana do jogo, tá? De tiro em primeira pessoa. Ele só saiu uma versão japonesa separada. Então saiu a versão americana com o adicional do Code Veronica Survivor. Então esse foi o primeiro que saiu para PlayStation 2. Aí o queridinho, né, da galera, que é aqui o Resident Evil 4. Então esse Resident Evil 4 aqui, ele tem um manual muito ridículo. É um manual que é só uma folha, e nem é manual. O pior é que esse é o original, tá, gente? Ele é assim mesmo, ele não tem aquele manual bonito, cheio de informação. Mas eu tenho a ambição aí de conseguir um com o manual completo. Um queridinho porque a maioria das pessoas que começou a jogar Resident Evil começou por ele. Eu sou velho, como eu comecei lá no PlayStation 1, então eu tenho um carinho especial por ele. Depois eu tenho esse cara aqui, ó, que é o Resident Evil Dead I Am, que é um jogo de tiro, aquele que aparece só a mira da arma, ele anda em terceira pessoa, mas quando você vai atirar no zumbi, ele fecha só pra mira e dá pra jogar com a pistola Guncon, ou aquelas mais baratinhas, né? Então esse aqui eu tenho o jogo com manual, só que infelizmente a capa é reimpressa. Então, ó, vocês perceberem, a impressão não foi lá aquelas coisas, mas ele tá aqui na coleção. Esse jogo aqui eu não fechei, eu não zerei ele, porque chegou uma parte que eu tinha que enfrentar um Tyrant e acabou minha munição. E a única coisa que eu podia fazer era correr, aí eu dropei. E agora, outro spin-off, ou uma série de spin-offs, que é aqui
os Resident Evil Outbreaks. Então tem o Outbreak File 1 e o Outbreak File 2. Esse aqui é o segundo jogo mais caro da minha coleção. Esse aqui eu paguei acho que R$ 550. Também foi difícil de encontrar. E quando encontra ou é japonês ou é europeu. E eu queria a versão americana. Então esse aqui ele tá bonitinho, com capa original, manual original, um encarte originalzinho. Então esse aqui ele se passa durante os eventos do Resident Evil 1, 2 e o Resident Evil 3, só que do outro lado da cidade. E é daqui que vai sair a personagem principal, a protagonista do Resident Evil 9, que é a filha de uma personagem aqui do jogo. Agora mudando um pouquinho esse lance de franquias, eu tenho esse jogo aqui, ó, que é o Cold Fear, que ele segue aí o esquema de Survivor Horror, o horror. Só que nesse caso aqui você é um agente da guarda costeira e você vai investigar um navio que ficou parado no oceano e começa a acontecer alguns eventos muito estranhos, escabrosos e dão medo no jogo, tá? Então ele segue aí a métrica também do Resident Evil, só que nesse caso aqui ele não é feito pela Capcom, ele é feito pela Ubisoft. Antes da Ubisoft começar a fazer as cagadas no jogo. Então, jogo de terror muito bacana, Cold Fear. Quem conseguir encontrar com preço bacana, pega porque é muito legal. Depois, um clássico que saiu dos fliperamas, lá da década de 80. Aí saiu uma versão para Nintendinho, saiu versão para Sega Mark III, que é o Master System japonês. Saiu versão, acho que para Commodore 64, eu acho, não tenho certeza. E aqui, muita gente acabou comparando ele com God of War, que é o jogo Higer, ou Higer. Que nesse caso aqui você não tem lâminas numa corrente, você tem escudo numa corrente. Esse aqui também ele foi um achado, porque é difícil de encontrar. Então, ó, bonitinho, bacaninha, originalzinho. Então esse aqui é a história de um lutador ou um guerreiro grego, romano, que ele tem que desafiar alguns monstros durante a jogatina, só que ele usa um escudo na corrente. Por isso que ele foi muito comparado com God of War. Tudo que foi de hack and slash que saiu depois de God of War foi comparado com ele, tá? Por exemplo, no Higer, o Motoqueiro Fantasma, que usa corrente também, foi tudo comparado com God of War. O que eu acho uma puta idiotice, porque são jogos que têm intuitos diferentes. Só porque é um hack and slash não quer dizer que seja igual. Mas tem uns babaca que acaba comparando e não joga, fala que é uma cópia muito mal feita. Só que não entende nada de jogo. Um outro jogo que foi comparado com God of War, que todo mundo fala mal, é o Dante's Inferno, que é um jogo sensacional, a história dele é muito bacana, que segue a história do livro de Dante Alighieri, que é a Divina Comédia, que fala realmente do personagem que vai para o inferno atrás do seu amor, aí ele passa pelo purgatório e depois vai até o paraíso para encontrá-la. Infelizmente, no jogo pararam no primeiro, só o inferno. Jogo de terror e tiro em primeira pessoa, ou melhor, em terceira pessoa, que é o jogo Extermination. Esse jogo Extermination eu ainda não joguei, mas eu consegui ele num preço bem bacana. Também aqui, ó, gente,
Manual, tudo bonitinho, ó. Só que nesse caso aqui teve um feed corno que colou um adesivo na mídia. Eu não sei por que esse povo faz isso. Cola adesivo no plástico de fora, porra. Pelo menos a gente consegue tirar. Mas de colar na mídia. Então, Extermination. Esses aqui são todos jogos individuais, tá? Outro jogo muito bacana, que é Winback. Esse Winback aqui, ele saiu uma versão para Nintendo 64 e para PlayStation 2 saiu duas versões. Saiu só o Winback, ou Project Winback, e o Winback Covert Operation. Então, esse aqui, a capinha preta dele quebrou, tive que colocar outra. Essa aqui é uma capinha prateada, que geralmente são dos jogos europeus, mas é uma capa original. Quero comprar uma capa original preta para poder colocar nele e devolver pro outro jogo. Ó. Winback. Ele segue mais ou menos aí a linha do... Tem muita gente que compara com Metal Gear, com 007. Então é um jogo muito legal também, tira em primeira pessoa, em terceira pessoa. Aí aqui uma franquia que eu tô indo atrás agora. Ela nunca foi interessante para mim, mas agora eu tô atrás dela porque eu fui vendo umas gameplays e fiquei interessado em fazer a franquia dela. E é a franquia SOCOM, US Navy SEALs. Então esse aqui é o Combined Assault. Para PlayStation 2 eu acho que tem mais umas duas ou três, que é o SOCOM 1, SOCOM 2, o SOCOM 3 e o Combined Assault. São 4 jogos para PlayStation 2. Aí ele saiu também para os outros PlayStations, tá? Tanto PlayStation Portátil, PS3, PS4, PS5 eu acho que não saiu. Não, não saiu. Até o PlayStation 4 saiu. Então esse aqui, tô começando a franquia agora. Jogo de tiro em primeira pessoa, em terceira pessoa, que aparece o personagem inteiro. Tô indo atrás dele também. Uma franquia muito conhecida, principalmente para os fãs de PlayStation 1. Tomb Raider. The End of Darkness. Esse aqui é o primeiro da franquia que eu peguei, tá, gente? Eu vou atrás dos outros também. Tenho aqui o do PlayStation 3, tenho o do PlayStation 4. Mas eu quero os de PlayStation 1 e PlayStation 2. Então são franquias aí que eu gosto, eu vou atrás. Então aqui, ó, personagem feminina, a alegria da molecada da puberdade. A gente fazia várias homenagens para ela com os pixels quadrados. Lara Croft, a namoradinha da molecada dos anos 90. Pequenos detalhes, gente. Sabe o jogo Uncharted? Que saiu aí para PlayStation 3, PlayStation 4? Nada mais é do que uma maneira de agradar o pessoal que tem a masculinidade frágil, tá? Que não queria jogar com a Lara Croft. Oh, meu Deus, uma personagem feminina. Foda-se que é uma personagem feminina, é uma personagem foda. Então, ó, quem não joga Tomb Raider tem o bumbum guloso. Outra franquia que eu tô indo atrás, Top Gun. Então, desse Top Gun aqui, tem o do PlayStation 2, tem duas versões para PlayStation 3, tem de Nintendinho, tem de Game Boy, tem de PlayStation 1. Então agora o queridinho está sendo Top Gun aqui. Do PlayStation 3 tem uma versão que vem com o filme em Blu-ray, muito bacana. Então eu tô atrás aqui da franquia Top Gun também. Que eu sou velho, década de 80 e 90, década dos melhores filmes, desenhos.
Baldur's Gate Dark Alliance. Jogo de RPG isométrico. No estilo Diablo. Eita! Estilo Diablo. Que a gente pega o personagem meio por cima. Lá ele. Então o personagem, ele... A gente vê ele com visão de cima, né? Meio isométrica. Muito bacana, a gente consegue criar as classes, trocar equipamento. Isso é muito legal porque acaba dando uma possibilidade muito maior de combinações de armas. Então aqui, continuando com as franquias agora, aqui eu tenho algumas versões especiais, tá? Então a primeira franquia que eu vou mostrar dessas versões especiais é a franquia Devil May Cry, ou Devil May Cry. Então aqui ele tem Devil May Cry 1, 2 e 3. Ele vem nessa luva de papelão, né? Que acaba deixando o jogo muito mais bacana. E ele vem os 3 jogos, tá? Então ele vem aqui, ó. Devil May Cry 1. Dante da Massa. Devil May Cry 2. Esse aqui ele tem 2 mídias, tá? São 2 CDs. Que no primeiro disco você joga com o Dante. E no segundo disco você joga com a Lady. Então aqui o Dante, ele... na história, se eu não estou enganado, ele é cronologicamente o terceiro jogo. Não lembro muito bem. Mas na história do jogo, tá? Não na ordem de lançamento. E depois tem o terceiro aqui, ó. Devil May Cry 3, Dante's Awakening, Special Edition. Esse Special Edition aqui, ele tem o adicional de você poder jogar com o Virgil. O Virgil é o irmão do Dante. E nesse caso aqui você consegue jogar com ele e com a Katana, que é a Yamato. Então ele é muito legal. Então aqui eu tenho essa versão especial aqui com os 3 jogos de Devil May Cry. Depois, franquia Medal of Honor. Então esse aqui também vem 3 jogos, tá? O primeiro é o Medal of Honor Frontline, que ele é inspirado no Resgate do Soldado Ryan. Então, se vocês pegarem aqui o Frontline e o filme Resgate do Soldado Ryan, vocês vão ver muitas similaridades com ele. Depois a gente tem aqui Medal of Honor Rising Sun. Esse já foi inspirado no ataque a Pearl Harbor. E depois o European Assault, que ele acontece exatamente no dia D, que foi o dia da queda do Bigodinho. Aquele vagabundo ordinário. Não tem nada mais agradável e gratificante do que dar tiro em nazista. Então, jogo muito bacana. Franquia bacana. Medal of Honor. Também tem as versões de PlayStation 1, PlayStation 3, PlayStation 4. Não, PlayStation 4 não. Então, gente, eu vou pegar para fazer franquias separadas, tá? Aí eu vou mostrar todos os jogos de uma franquia só. Por último, nessa parte de coleções que vem com o box de papelão, Box Metal Gear. Então, Kojimão da Massa, o jogo que consagrou o Kojima aí no mundo dos games. Uma franquia sensacional, jogo em stealth, o objetivo não é sair dando tiro, mas sim tentar passar por todos os objetivos sem ser notado. Então, essa versão aqui, gente, ela é muito bacana,
Porque além dos jogos de PlayStation 2, ele tem aqui, ó, Metal Gear Solid 1, que é do PlayStation 1. E Kojima Productions. Então esse aqui, ó, ele é a mídia de PlayStation 1. Só que aqui ele tem um disco adicional, ó. Disco 1 e 2. Então o disco 1 e 2 ele faz parte do mesmo jogo, tá? Porque no PlayStation 1 o jogo é tão grande, tão complexo que ele usa duas mídias. Então tem Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3, que é o Snake Eater. Esse aqui eu acho que é o Guns of Patriots. Eu não lembro se é o Guns of Patriots ou Sons of Liberty. Sons of Liberty. Guns of Patriots é o Metal Gear 4. Então, fechando aqui a franquia de jogos americanos que eu tenho. E como eu tenho aqui um PlayStation 2 japonês, tem alguns jogos japoneses também. Eu queria esses jogos em inglês, mas eu não consegui. Quando acha muito caro. Isso quando acha, né? Que é aqui o jogo Shinobi. Ou Shinobi. Esse jogo aqui, gente, ele é um clássico. Clássico absoluto dos arcades, dos fliperamas, tá? Esse jogo conta a história de John Musashi. Só que não é o John Musashi, né? Que é uma outra história. O John Musashi é o do primeiro Shinobi. Então, gente, esse aqui eu queria um americano, mas eu não encontrei americano, só o japonês. É um hack and slash também, muito bacana. Depois eu tenho uma continuação dele, que já não é com o personagem masculino, mas sim com o personagem feminino, que é o Kunoichi. Tem também ele a versão americana, só que na versão americana o nome não é Kunoichi, é Nightshade. Também japonês. Como eu tenho aqui o PS2 japonês bloqueado, eu queria alguns jogos para poder utilizar o leitor, tá? Então eu tenho aqui o Shinobi, o Kunoichi, e tem um também muito bacana que pouca gente conhece, que acaba sendo aí uma pérola desconhecida ou pouco conhecida do PlayStation 2, que é o jogo Bujingai. Esse jogo Bujingai, o personagem principal dele tem a captura de imagem, de movimento de um astro do J-Rock, no rock japonês, que eu não lembro o nome do cara, mas ele é idêntico, a modelagem 3D dele ficou muito bacana. Esse jogo Bujingai, você é um espadachim, que esse espadachim ele acaba tendo que enfrentar aí alguns demônios para recuperar o Japão em um período que foi dominado pelas trevas. Então aqui eu tenho 3 jogos japoneses, tá? Tem alguns outros jogos japoneses que eu tô atrás, mas aí já é uma coisa mais específica que não foi lançada no Brasil, nem nos Estados Unidos. Então, Bujingai, Kunoichi e Shinobi. Então, jogos muito bacanas. Quem tiver oportunidade e não tiver os jogos originais, aconselho que use o OPL no PlayStation 2 para poder ter acesso a esses jogos muito legais, muito bacanas. Então, gente, o vídeo de hoje é isso. Era só para mostrar um pouquinho da coleção, falar um pouquinho desses jogos que eu fui adquirindo de 2003 para cá.
Tem alguns ainda clássicos que eu tô atrás, mas é mais difícil de encontrar, como por exemplo o Black, Shadow of Colossus, o Ico, né? E alguns outros. Então, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha, indique para os amigos, para os inimigos. Quem quiser ajudar o canal aí financeiramente, porque o canal ainda não está conseguindo se pagar, a gente não conseguiu ainda a monetização através do AdSense do Google. Tem aqui, ó, o QR Code. É só apontar a câmera do celular para ele, para poder fazer aí uma pequena doação para o canal, para a gente poder adquirir algumas coisinhas a mais, algumas coisas novas para a gente poder fazer os vídeos. E também para eu poder aumentar aqui minha pequena coleção. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Valeu, até mais. Tchau, tchau.